Oi, gente, a paz do Senhor novamente. É um prazer novamente estar gravando esse vídeo, trazendo a palavra do Senhor, trazendo experiências minhas a respeito de que eu tive no meu passado e que o Senhor deseja ministrar o seu coração através de cada uma delas, certo? De antemão, quero pedir que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque vai edificar outras vidas. E eu quero começar esse vídeo com o próprio título: O Deus que diz não. O que fazer quando o Senhor, em relação a uma escolha nossa, nos diz não? É um tema muito delicado, porque o não de Deus, ele traz um peso para a nossa vida, porque por vezes a gente não está acostumado a ouvir um não de Deus. Por vezes a gente quer ouvir um sim sobre uma determinada escolha, um certo caminho que a gente deseja para a nossa vida. Só que o Senhor, Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Quando a gente pensa que a gente sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. A gente, por vezes, faz uma determinada escolha, por vezes, sem consultar o Senhor, que inclusive eu recomendo que você assista o meu vídeo anterior sobre relacionamento, certo? Foi o meu primeiro vídeo que eu gravei. Quando o Senhor diz não pra gente, Ele está ali, de alguma forma, cuidando, protegendo a gente de algo que a gente não vê agora. E por vezes a gente questiona o Senhor e a gente não entende o porquê que Ele está dizendo não naquele momento. É bem complicado porque, como eu falei anteriormente, a gente só está acostumado a ouvir sim, sim, sim. E por vezes a gente trata Deus como se fosse o nosso mordomo, onde Ele tivesse que atender ali a todos os nossos caprichos e desejos, só que Deus é soberano e Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele sabe cuidar da gente. E se Ele é Pai, por vezes a resposta vai ser não. E é doloroso. É muito doloroso. Porque quando a gente já entrou em um certo caminho, um relacionamento, uma faculdade, algo que a gente trilhou ali certinho, e o Senhor diz assim, ó, não. Ele tá dizendo, em outras palavras, não é por aqui, ou não é o momento, ou não é o tempo, ou não é a minha vontade. O que mais pesa pra gente é que quando o Senhor diz que não é da vontade dele, e a gente se esperneia, chora, não entende, quer barganhar com Deus, quer colocar Deus na parede, como se Ele tivesse que atender aquele desejo do nosso coração. Só que Deus, Ele é Senhor, e Ele nos trata como filhos e filhas. E por vezes a resposta dele vai ser não. E aí? A gente vai viver barganhando com Deus? A gente vai viver colocando Deus na parede? Ou a gente vai procurar descer em humildade e entender que Ele é soberano e Ele é Pai, e Ele faz conforme a vontade dEle. E se Ele é Pai, Ele vai dizer não, certo? Eu vou deixar aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra lá em Provérbios 16. Acompanhe na tela. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Verso 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão restabelecidos. A gente precisa entender que a gente tem um caminho trilhado, só que o Senhor, Ele vê mais além. Ou seja, o que a gente está querendo agora pode não ser da vontade do Senhor, porque não condiz com o propósito que Ele tem para a nossa vida, e por vezes Ele vai dizer não. E a gente vai ter que estar preparado para esse não. Ninguém gosta de estar recebendo não, né? É claro, todo mundo quer receber um sim o tempo todo. Só que Deus, Ele é Senhor. E por vezes a resposta que Ele vai ter naquele momento é um não, porque você não vai estar preparado ou preparada, porque não é da vontade dEle, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, o caminho certo vem do Senhor. Assim como lá em Isaías capítulo 55, verso 8 ao 9, vai dizer que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são o caminho dele. Ou seja, o que a gente planeja agora, aos nossos olhos, aparentemente é bom. Só que o Senhor, Ele pensa mais além. O que o Senhor tem pra gente é mais grandioso.
E quando ele diz não naquele momento, é porque realmente pode não ser da vontade dele. Então, o que fazer quando o Senhor te diz não? Entender que ele é o Senhor da sua vida e que ele sabe das coisas melhor do que você. Ele sabe cuidar de você. E aquela escolha pode não ser da vontade dele, ou aquela escolha pode te prejudicar lá na frente, ou tirar você dos caminhos dele. Porque a gente é limitado, a gente só vê o agora, mas o Senhor, ele vê mais além. Quando você não souber o que fazer com o não de Deus, por mais que esteja doendo no seu coração, submeta-se à vontade do Senhor. Não fica querendo barganhar com o Senhor, Senhor, por que isso, por que aquilo. A gente faz muito isso, mas não é estar questionando o Senhor, indagando o Senhor por quê, mas pergunte para quê, propósito. Por que o Senhor fez isso nesse momento? Pode ser que a resposta dele no momento não chegue, porque o que a gente vai passar naquele momento é pelo silêncio de Deus. A gente não vai estar preparado pela resposta. Por vezes a gente vai querer ouvir um sim imediatamente, mas o Senhor, ele não vai falar da forma como a gente quer, certo? E a gente é muito ansioso e ansiosa. A gente vive sim em uma geração de pessoas que está cada vez mais ansioso e ansiosa. A gente não sabe esperar. A gente quer as coisas para o agora, para o já. Pensa que Deus é o gênio da lâmpada, que é só estralar o dedo que ele vai nos dar aquilo que a gente quer. E não é bem assim com Deus. Assim eu aprendi durante a minha caminhada cristã que Deus, por vezes, ele vai me dizer não sobre algumas escolhas que eu tiver feito ou que eu quero para minha vida. E se a gente não tiver maduro o suficiente, a gente não aguenta, a gente acaba virando as costas para o Senhor. Como acontece por vezes, tem pessoas que não entendem o que o Senhor está fazendo e acabam deixando Deus. É difícil, mas o Senhor, ele sabe das coisas melhor do que você. O Senhor, ele sabe da tua vida, ele sabe do teu presente, do teu passado e do teu futuro. Ele já está lá no teu futuro. Então, se ele diz não hoje, é porque ele sabe que aquilo que você quer para agora pode te atrasar lá na frente, pode te prejudicar lá na frente, e ele vai estar cuidando de você. Então, por vezes, o não do Senhor é uma proteção. É o segundo ponto que eu quero trazer. Encare o não de Deus como um cuidado e proteção, e não como um castigo. Porque tem gente que acha que diz assim, não, porque Deus diz não pra mim, Deus não me ama. Mentira. Anule esse pensamento do seu coração hoje. Porque quando Deus diz não, ele está cuidando da gente. Ele não está nos punindo. Por vezes, quando a gente está imaturo, a gente vai entender isso dessa forma. O não de Deus como se ele estivesse nos prejudicando. Quando, na verdade, ele está cuidando da gente, nos mínimos detalhes. A gente precisa entender que o nosso Senhor, ele sabe das coisas melhor do que a gente. E se ele te diz não, ele está cuidando de você. Ele não está te punindo. Ele apenas está te preparando para algo lá na frente. Você vai precisar estar maduro ou madura o suficiente para entender que se ele diz não hoje, é porque ele tem algo melhor para você lá na frente. Não encara o não de Deus como castigo, isso como proteção. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E compartilha para mais pessoas. Se inscreve no canal. Curte o vídeo para que o YouTube ele possa indicar para mais pessoas. E que o Senhor possa estar edificando a sua vida cada vez mais através desses vídeos. Fica com Deus, a paz do Senhor. E até uma próxima.